Então, ó, começamos ali pelo present perfect ou pelo simple past lá. Gente, na prova de vocês eu coloquei isso daqui da seguinte forma. Primeiro, vocês precisam saber o que é o present perfect, tá? E saber a diferença dele para o simple past. Então, tá, vamos lá. Primeiro aqui, coloquei para vocês relembrarem a estrutura do present perfect, tá? Deixa eu ver, peraí que chegou mensagens aqui no chat já. Deixa eu ver o que é. Ai, senhor, não sei mexer nisso. Cadê? Só um pouquinho, gente, porque o troço parou de funcionar aqui. Vem. O inferno, cadê meu chat? Alguém me manda um oi aí, só, tipo, oi, só pra eu achar o negócio aqui. Ai, obrigada. Ai, ótimo. Muito bem. Agora tá aqui do meu ladinho o chat aqui, qualquer coisa é só vocês falarem aqui que eu já vou vendo aqui na hora. Gente, então voltando lá. A primeira coisa que eu coloquei ali para vocês foi para vocês relembrarem ali a estrutura do present perfect, beleza? Então, a estrutura do present perfect, que tá ali na minha tela ali, ó, eu fiz ela positiva, negativa e interrogativa. A primeira seria positiva. O que eu preciso nesse present perfect? Eu preciso ter um sujeito, he, she, it, a Maria, o Mateus, o Russi, sei lá, esse é o sujeito da frase. Depois, eu tenho que ter um have e um has, tá? Ah, professora, mas quando que eu uso have e quando que eu uso has? Eu deixei separadinho aqui no final do documento para vocês, ó. Quando que eu uso have e quando que eu uso has? Aqui, ó. Have eu vou usar para frases com I, you, we e they, tá? E o has eu vou usar para frases com he, she ou it, beleza? Se vocês não lembravam, tá ali já para vocês lembrarem agora. Tá. Então, daí eu tenho que usar o sujeito, o have ou has, e o verbo no passado particípio, que eu já expliquei para vocês o que é. O verbo no passado particípio lá, se é um verbo regular, é o verbo com aquelas regrinhas do ED no final. Se é um verbo irregular, é o verbo na terceira coluna, que eu já falei isso para vocês 1 milhão de vezes, ok? Seguindo. Quando eu quero fazer uma frase negativa, nós vamos usar o quê? Mesma estrutura, só que agora eu vou usar haven't ou hasn't, beleza? Então, haven't, no caso que é o have not, e o hasn't, que é o has not, tá? Mesma coisa, tudo tranquilo. E se for uma pergunta, a única coisa que muda é que eu uso o have ou has no começo da frase. Então, eu vou usar o have ou has, depois o sujeito e depois o verbo no passado particípio, tá? Quem que eu vou ter que mutar aqui? Eu não sei o que tá acontecendo, tem alguém falando aqui. Beleza. Tá, gente, basicamente isso aqui é present perfect, ok? Tudo ok para vocês até aqui? Sim ou não? Tá? Só mandem no chat lá. Sim, professora, que daí eu já sei do que vocês estão falando. Certo? Ok, então seguindo. E a diferença dele para o Simple Past? Então, eu coloquei para vocês aqui a estrutura do Simple Past nesse quadrinho bem bonitinho aqui que eu tive que fazer esses dias, já deixei aqui para vocês, então vejam lá, né? Nós temos ali, quando que eu uso ele para perguntas, né? O for questions, for negative sentences e for positive sentences. Na verdade, isso daqui é mais para vocês entenderem a estrutura dele. Por quê? Vocês entendendo a estrutura dele, fica mais fácil de você saber reconhecer a frase. Então, vamos lá. Quando eu tenho o did ali na pergunta, ó, use did in the beginning of the phrase, é o exemplo. Did you love him? Então, eu tenho o did que me indica que está no simple past. Na frase negativa, use did not, que é o didn't, antes do verbo. I didn't love him, tá? Então, eu não o amava, digamos assim. Esse didn't me indica que a frase está no simple past. E na frase positiva, que eu coloquei ali, o Bruno de Embarre quer falar alguma coisa, Bruno? Se quiser, manda no chat lá que a gente conversa, tá? Eu vou vendo aqui as coisas que vocês estão falando. Tá, Yes, beleza, ótimo, que bom. Para sentenças positivas, vejam lá então. Tá, beleza, sem problemas. Para as sentenças positivas, ou seja, quando eu quero fazer uma frase positiva, o que eu tenho que fazer? A única coisa que eu tenho que fazer é colocar o verbo com ed no final, com aquelas regrinhas que tem ali. Que é a regra, que eu tiro y e coloco o ied. Por exemplo, a do cry ali, ó, que tem um exemplo. Ou quando o verbo termina em e, o que eu faço? Eu só coloco o d, porque o e já tá lá. Então, o dance vira danced.
E para outros verbos eu só coloco o ed no final. Isso aqui vocês já viram na vida de vocês, mas por que vocês têm que ver de novo? Porque vocês têm que saber a diferença entre os dois. E qual que é a diferença entre os dois? Gente, parem de se xingar no chat, pelo amor de Deus. Deixem para mandar perguntas lá. Obrigada. Tá? Por que eu tenho que saber ali a diferença entre os dois? Porque, gente, é isso que vocês estão estudando agora. Vocês têm que saber diferenciar. Os dois são passado, tá? Tanto o present perfect quanto o simple past são passado. Então, eu tenho que saber só diferenciar os dois. Ai, professora, mas e como que eu sei diferenciar os dois? Ó, deixei embaixo aqui, ó, embaixo da imagem tá aqui para vocês. Ó. O simple past é com tempo definido, tá? Não, com tempo definido. Então, eu tenho lá uma frase, por exemplo, que tem o last month, tá? Que é no mês passado. Last year, que é no ano passado. Yesterday, que é ontem. Até mesmo quando eu tenho a palavra when, que é a palavra quando. Tudo isso, se eu tenho uma palavra dessa numa frase, obrigatoriamente eu tenho que usar o simple past. E quando que eu vou usar o present perfect? Quando a frase não tem tempo definido, ou seja, eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida e eu não quero falar quando. Então, basicamente, é isso que eu tenho que saber. Com tempo definido é o simple past e sem tempo definido é o present perfect. Ok? Tá? Então, essa daqui é a principal diferença entre os dois. Tem tudo anotadinho, esse documento aqui que é o que eu vou mandar para vocês lá, esses que vocês estão vendo aqui na tela. A princípio, tudo ok? Sim? Deem um joinha aí. Ótimo, muito bem. Meu Deus, apaga. Obrigada. Tá. Ok. Vida que segue, então. Continuamos lá. Outra coisa que cai na prova de vocês é o since e o for. O since e o for, como é que vai ser lá? Vai ter as frasezinhas lá para vocês e vai ter o espacinho para vocês colocarem se é since ou se é for. Ah, o que é since e for? Basicamente, o since significa desde, tá? Ou seja, o exemplo ali, ó, since 1995, desde 1995 até agora. E o for é por um determinado período de tempo. Exemplos: for 5 years, por 5 anos. For 2 weeks, por 2 semanas. For 3 days, por 3 dias. For 30 minutes, por 30 minutos. Então, assim, é um período determinado de tempo. Então, tem ali o período determinado de tempo, vocês já sabem ali o que vocês têm que fazer. Beleza? Ok. Continuando. O since e o for é bem simplesinho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, já mandem no chat ali que eu já respondo. A próxima coisa que nós temos, que cai na prova de vocês também, que vai ter uma questãozinha lá, é o Present Perfect Continuous, que tá ali para vocês. O que é? Basicamente, o Present Perfect Continuous seria, tipo, você falar alguma coisa que estava acontecendo, tá? Por exemplo, assim, eu estive assistindo, o exemplo que eu coloquei ali, eu estive assistindo Bob Esponja. Ele esteve assistindo Bob Esponja. Então, assim, esse esteve assistindo é o Present Perfect Continuous, basicamente. O que eu tenho que saber? Para a prova, saber reconhecer o que é o Present Perfect Continuous e lembrar dessa estrutura. Por quê? Porque vai ter lá as frasezinhas, se você reconhecer a estrutura, você já sabe que está no Present Perfect Continuous. Então, vejam lá. Eu tenho ali para frases positivas, certo? Para frases positivas, nós vamos usar o sujeito, tá? He, she, it, ele, ela, Maria, João, etc. Depois, eu tenho que usar um have ou um has, que é aquelas mesmas regrinhas que estão em amarelo ali embaixo, certo? Quando que eu uso um e quando que eu uso outro. E daí agora muda. Aí eu tenho que colocar o been, tá? Esse been, gente, que é a principal coisa do present perfect continuous. E o verbo que vai vir depois, ele tem que estar terminado em ing. Então vejam o exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Exemplo. He has been watching SpongeBob. O que significa isso? Ele esteve assistindo Bob Esponja. Uau, tá? Falei quando? Não falei quando. Então, eu posso usar o present perfect, tá? Só contei que ele esteve assistindo o Bob Esponja. E basicamente é isso, tá? Para frases negativas aqui, ó, eu vou usar exatamente a mesma estrutura. O sujeito, só que agora eu vou usar haven't ou hasn't, e também usa o been e o verbo terminado em ing, ok? Então, vejam lá o exemplo. Mateus, ó o Mateus lá. Mateus hasn't been watching SpongeBob.
ok? Ou seja, o Matheus não esteve assistindo Bob Esponja. Não sei se é verdade se o Matheus não esteve assistindo Bob Esponja. Mas, enfim, o exemplo que eu coloquei ali é só para vocês entenderem. Tem que sempre ter esse been, gente. Sempre tem que ter ele, tá? E o verbo aqui tem que estar terminado em ing. É isso que diferencia esse daqui do outro present perfect lá. E para fazer perguntas, aqui está. O que vai mudar? O have ou has vem no começo da frase de novo. Então, eu tenho lá o have ou has, vou ter o sujeito da frase, o been e o verbo com ing. Exemplo, have you been watching SpongeBob? Então, agora, digamos que eu estivesse perguntando assim, você andou assistindo Bob Esponja? Tipo, eu quero saber por algum motivo. Have you been watching SpongeBob? E basicamente é isso, tá? Então é assim que funciona, gente. É só isso que a gente quer saber, tipo, saber reconhecer ele. Então lembrem, tem que ter o been e tem que ter o verbo com ing. É bem facinho de reconhecer, tá? E lá na prova de vocês, vai ser bem facinho vocês reconhecerem também. Mas vocês têm que saber isso daqui. Ok? Até então? Sim ou não? Sim, professora. Não, professora. Mandem um joinha, mandem lá no chat para eu saber que vocês estão aí. Ótimo. Vou presumir que está ok, então. Eu já desmuto vocês. Só continuar aqui que já estamos quase terminando. Próxima coisa que nós temos aqui, ó, é o how. Quando a gente estava indo ainda para a aula, eu lembro que a gente teve uma aula que eu conversei com vocês sobre esse how mais outras palavras aqui. Tem lá na apostila de vocês, desse daqui vocês só precisam estudar o significado. Por quê? Porque vocês têm que saber o que significa. Por exemplo, how long, how old, how much, how many. Porque lá na prova de vocês vai ter um exercício lá com uma frase e você precisa interpretar a frase. Você tem que saber o qual how com o que vai antes. Então, estudem os significados do que tem lá, para vocês saberem. Esses dois que eu coloquei ali, o how much e o how many, é porque eles são bem fáceis de confundir. Então, eu coloquei ali para vocês lembrarem deles. O how much, gente, quanto ou quanta. Exemplo, how much water do you drink? Quanta água você bebe? How much is it? Quanto isso custa, tá? E o how many é quando eu quero saber quantos ou quantas. Exemplo, how many books do you have? Quantos livros você tem? Or how many pens do you have? Quantas canetas você tem? Tá? Então, daí é só eu lembrar desses dois que são ali os mais importantes, mas estudem todos, porque lá na prova tem aqueles que vocês estudaram e tem mais uns ainda. Mas eles são alguns que vocês vão saber o que eles significam. Vai ser bem simplesinho. Beleza? Prosseguindo. Última coisa ali agora, o último assunto, que é o yet, o already e o just, tá? Essas três palavrinhas, gente, nós sempre usamos elas com present perfect, tá? É bem comum a gente usá-las com present perfect. Então, nós temos lá essas três palavras. O que vocês têm que saber delas? Saibam como usá-las, tá? Então, vejam ali, ó. O yet, o que ele significa? Significa ainda. Tipo, eu ainda não fiz alguma coisa, eu ainda não fiz a tarefa. Ou o exemplo que eu coloquei ali. I haven't watched Avengers yet, tá? Então, eu não assisti Os Vingadores ainda, tá? O 2 eu não assisti mesmo. Tá, mas enfim, o fato é o quê? Quando eu uso esse ainda, gente, é igual a gente usa em português. Eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo, eu tenho que fazer tal coisa ainda, tá? Mesma coisa. O already, que é o segundo ali, a gente usa ele para dizer que alguma coisa já aconteceu. Ou seja, que eu já fiz uma coisa que eu tinha que fazer. Exemplo, eu já fiz a tarefa. Eu já estudei para a prova que eu tinha que estudar. Eu já, sei lá, já limpei a casa. Tipo, eu tinha que fazer uma coisa e eu já fiz essa coisa. Eu tô contando para alguém que eu já fiz. Eu uso o already. Exemplo ali, ó. I have already studied for the English test. Então, eu já estudei para a prova de inglês, tá bom? Próximo, o just. O just, gente, a gente usa para falar que algo acabou de acontecer. Então, vejam lá. I have just watched Teacher Julie's class, tá? Então, acabou de acontecer. Então, tipo, por exemplo, terminou a aula de vocês
e vocês querem ir falar para alguém que vocês acabaram de assistir minha aula, tá? I have just watched Teacher Julie's class. Como que isso aqui vai estar lá na prova de vocês? Ó, coloquei um exemplo ali embaixo para vocês entenderem o que vocês têm que fazer, porque já aconteceu de gente se confundir nesse tipo de exercício, então eu acho importante explicar. I have studied for the English test. E entre parênteses tem o already. O que você tem que fazer? Tem que achar o lugar dele na frase, tá? Que vai ficar exatamente igual está ali em cima. Basicamente é isso que cai na prova de vocês. Vocês com esse resuminho aqui, se vocês souberem tudo que tem nesse resuminho, vocês conseguem resumir a prova, resolver a prova de vocês.